Olá, começa agora o Brasil Eleitor e no programa de hoje tem encontro inédito em Brasília. Magistradas representantes do Brasil e de mais 13 países discutem a igualdade de gênero na política. Devemos trazer a democracia para dentro dos partidos políticos, para que as mulheres possam ser eleitas como os homens são e possam chefiar os partidos políticos. E mais, combate ao Aedes aegypti, campanha do TRE do Amapá, mobiliza servidores e eleitores. Descobri várias coisas, várias formas de combater. Vou alertar meus vizinhos, meus familiares, meus amigos. TRE de Pernambuco oferece vagas de estágio para estudantes. A gente faz matéria, a gente entende um pouco sobre essa coisa de eleição, de votação. Eleitora é condenada por fazer boca de urna em São Paulo. Se aquela pessoa está realizando a boca de urna, o fiscal ou a polícia tem que dar a voz de prisão. E tem o Dia Mundial da Juventude. O jovem hoje é o político de amanhã. Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Brasil Eleitor. Apenas 9% do Congresso Nacional é formado por mulheres. Essa é uma amostra de como a representatividade da mulher na política ainda é muito pequena no Brasil. Para discutir essa situação e de outros países, o TSE sediou o 7º Encontro Ibero-Americano de Magistradas Eleitorais. Um encontro inédito no Brasil para refletir e debater a igualdade de gênero e democracia no processo eleitoral. A gente acompanhou de perto esses debates. Vamos ver? O Superior Eleitoral da República Dominicana deste sábado. Foram 2 dias de encontro que reuniu representantes de 13 países, entre eles Estados Unidos, México, Equador. Logo na abertura, a ministra Carmen Lúcia, primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral entre 2012 e 2013, falou sobre o preconceito sofrido pelas mulheres em toda a sociedade. Tem uma sociedade machista, no caso brasileiro, este é um dado, onde há preconceito enorme contra mulheres, e aí eu falo de cátedra, não é porque eu sou juíza do Supremo Tribunal que não há preconceito contra mim. Há. O que há, claro, é que, em geral, as pessoas têm noção de perigo e não falam na minha cara, mas falam por trás. E, principalmente, olham de maneira inadequada, porque o preconceito passa pelo olhar. O preconceito passa pelo gesto, o preconceito passa pela brincadeira, pela desmoralização, pela piada. Essa foi a 7ª edição do Encontro Ibero-Americano de Magistradas Eleitorais. Juízas eleitorais, representantes de instituições ligadas às questões femininas e ministros do TSE participaram do evento que é inédito no Brasil, na sede do TSE em Brasília. Ao menos uma vez por ano, o grupo se reúne para debater temas como a atuação de organismos internacionais na defesa da participação da mulher na política, a evolução nas jurisprudências sobre a igualdade de gênero nos processos eleitorais e igualdade de gênero e democracia. No Brasil, a participação de mulheres na política tem aumentado. Nas eleições gerais de 2014, 6.245 mulheres se candidataram, um aumento de 71% em relação à eleição geral de 2010. Porém, o número de mulheres eleitas ainda é pequeno. Na Câmara dos Deputados, somente 52 mulheres foram eleitas, cerca de 10% das vagas. E apenas 5 mulheres ocupam cadeira no Senado, o equivalente a 6% da casa. A lei das eleições estabelece que cada partido ou coligação deve preencher as candidaturas para os cargos proporcionais, com o mínimo de 30% de cada sexo, e que no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário sejam destinados à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política da mulher. O primeiro assunto do encontro foi a atuação dos organismos internacionais na defesa da participação da mulher na política. El primer mito, cuando hablamos con gente de los partidos, con gente tomadora de decisión,
es que no hay mujeres capacitadas o no hay mujeres interesadas en la política. Normalmente cuando se dice aumenten la cantidad de mujeres en puestos de decisión, la respuesta inmediata es no hay mujeres capacitadas, no hay mujeres interesadas. Sin embargo, la realidad nos muestra que esto no es tan cierto. Primero, si vemos mujeres capacitadas, entre el 40 y el 65% de la población universitaria está constituida por mujeres. Y hay una gran cantidad de mujeres que están siendo egresadas, están saliendo de las universidades, por lo tanto, hay mujeres capacitadas. Además, hay mujeres que están ocupando cargos de decisión a nivel empresarial y en diferentes niveles, incluso públicos y privados. Como lo comentaba la magistrada Carmen Luce ahora, por ejemplo, hay muchas mujeres que son abogadas. Si vemos el porcentaje de mujeres abogadas y abogados en Brasil y Latinoamérica, están como alrededor del 50% aproximadamente. Pero ¿quiénes ocupan finalmente los cargos más altos en los cargos de justicia? Normalmente son los varones. Entonces hay una suerte de pirámide de poder que se mantiene, se refleja no solo en la política, sino en otros espacios también. A evolução das jurisprudências sobre igualdade de gênero nos processos eleitorais foi outro tema abordado. No México, por exemplo, desde 2014, as cotas foram abandonadas e começou a ser adotada a paridade, ou seja, 50% de vagas para cada gênero. Los partidos están obligados a registrar al 50% de mujeres y al 50% de hombres. También tenemos la obligación de que las listas sean alternadas en los casos de representación proporcional, mujer, hombre, mujer, hombre. Son medidas fuertes que han logrado por fin que México tenga 42% de mujeres en la Cámara de Diputados, 34% en el Senado y a nivel municipal todavía estamos con porcentajes por abajo del 20%, que la idea es ir incrementando en las siguientes elecciones. No Uruguai, apenas em 1942 as mulheres ocuparam uma vaga no parlamento. O país tem cotas em vigor desde 1992. O partido tem de ter 30% dos candidatos de cada sexo. Um dos debates mais importantes foi sobre a participação da mulher nas estruturas partidárias. A representante dos Estados Unidos disse que lá os partidos não incentivam a participação feminina. 98% dos candidatos são homens. Já no Chile, só existem cotas para as vagas no parlamento, mas os partidos recebem incentivo econômico em dólar para cada mulher que consegue eleger. O Equador é o 10º país no mundo na participação feminina no parlamento. Os primeiros na América Latina são Cuba e Nicarágua. Há 8 anos, o país deixou as cotas e instituiu a paridade de 50% de candidatos para cada sexo. Para a ministra do TSE, Luciana Lócio, o encontro é uma oportunidade para aprender com as experiências de sucessos de outros países, mas admite que ainda há muito que se fazer no que diz respeito à participação da mulher na política. A importância desse evento é muito grande para o Brasil, porque nós temos uma subrepresentação feminina inimaginável. Nós não temos sequer 10% de representantes femininas no parlamento, temos 9,9% apenas. Nunca tivemos uma mulher à frente do Poder Legislativo, ou seja, dos 3 poderes da Federação, é o único que nunca foi presidido por uma mulher. Devemos trazer a democracia para dentro dos partidos políticos, para que as mulheres possam ser eleitas como os homens são e possam chefiar os partidos políticos. Porque, ao contrário do que muito se imagina, há hoje filiadas a partidos políticos, praticamente 45% é a média de filiadas a todos os partidos políticos brasileiros. De modo que há mulheres, sim, que podem galgar cargos de poder dentro das agremiações partidárias. E depois do intervalo, eleitora em São Paulo é condenada por fazer boca de urna. Eu volto já já.
O TRE do Amapá resolveu entrar na luta contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Servidores e eleitores estão sendo orientados sobre como evitar os criadouros do mosquito. Vamos dar uma olhada nessa ação? A Yasmin acabou de completar 18 anos e foi até a Casa da Cidadania, na região central de Macapá, para tirar o título de eleitor. Logo que chegou, foi recebida de uma forma diferente. Água parada, copo descartável, entulhos. A estudante ficou surpresa com a preocupação do TRE e prometeu entrar na luta contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Eu achei bom, descobri várias coisas, várias formas de combater. Vou alertar meus vizinhos, meus familiares, meus amigos. A responsabilidade é nossa. Segundo dados da Vigilância em Saúde do Estado, os casos confirmados de dengue vêm crescendo no Amapá. Em 2014, foram registrados 2.000 casos. No ano passado, 2.802 casos de dengue e 997 de febre chikungunya. Este ano, já são mais de 625 casos de dengue e 158 da febre chikungunya. O levantamento revelou também que 60 pacientes estavam com suspeita de zika vírus no estado, mas todos os exames deram negativo. De acordo com a Vigilância em Saúde, o Amapá segue como o único estado do Brasil sem caso de zika vírus confirmados e também não apresenta nenhum caso de microcefalia de bebês associado ao zika vírus. Para entrar na luta contra o mosquito, o TRE do Amapá também está com campanhas na TV e nas redes sociais. O tribunal até agendou uma limpeza geral nos prédios do tribunal. O primeiro passo seja essa conscientização com os nossos servidores e os nossos terceirizados, nossos parceiros terceirizados, e a partir daí a conscientização do eleitor, mas isso não é suficiente. Se nós não formos para o quintal, não limparmos nossas casas, nossos quintais, não verificarmos a situação dos nossos locais de trabalho, nada vai adiantar. Durante o trabalho de combate, servidores e magistrados do TRE acabam se tornando multiplicadores na campanha de combate ao mosquito. Enquanto tiver, a gente vai levando, vai fazer mais e mais campanhas, porque é necessário. Até porque nossa saúde, em primeiro lugar, e higiene também, né? Água parada, entulho, copos descartáveis, outras coisas mais. Eliminar lixo, eliminar focos, caixa d'água, ar-condicionado, tampinha de garrafa, tudo que leva a acumular água deve ser eliminado dos quintais, das frentes das casas, de todo tipo de entulho que tiver na nossa cidade. Mas o TRE não está sozinho nessa campanha de combate ao mosquito. O tribunal fechou várias parcerias, entre elas com o Ministério Público Federal, o Governo do Estado, a Prefeitura de Macapá e com o Exército. Primeiro, ela tem uma articulação nacional, que é acompanhada pelo Ministério da Saúde, e uma local. Nós integramos juntamente com o Governo do Estado do Amapá, que faz a coordenação estadual, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, e agora a gente tem inclusive algumas instituições privadas, como a Associação Comercial. A melhor maneira de combater a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus é evitar água parada. Não dá para descuidar. Latas, garrafas, embalagens plásticas, pneus e até ralos são lugares ideais para a reprodução do mosquito. O TRE do Amapá está fazendo a parte dele. Mas e você? Edmilton, tu está sabendo da campanha sobre a dengue? Todo mundo sabe que fazer boca de urna é crime. Mesmo assim, ainda tem gente que se arrisca no dia da eleição fazendo propaganda para candidatos dentro de sessão eleitoral. Em São Paulo, uma eleitora foi condenada a 6 meses de detenção depois de ser flagrada fazendo boca de urna. O Brasil Eleitor foi às ruas da capital paulista perguntar. Boca de urna é quando... Ai, meu Deus, como é que eu vou achar a palavra? Esqueci agora. Não, a gente sempre fala a expressão boca de urna, mas para te falar a verdade, eu não sei exatamente, não. Eu acredito que seja
a propaganda da eleição no mesmo dia ou... Propaganda de quem? Propaganda eleitoral. Eu sou contra porque eu acho assim que quando você vai votar, você já tem que ter consciência do que você vai fazer, né? Você já tem que ter consciência daquilo que você espera realmente fazer. Então, não se deve deixar influenciar, não. Aquele pessoal que fica na frente distribuindo panfletos, que é proibido, que não pode, no dia da eleição. A propaganda de boca de urna ocorre no dia da eleição, na maioria das vezes com a distribuição de panfletos ou quando o eleitor é abordado por alguém pedindo voto para determinado candidato ou partido. A atitude é considerada crime eleitoral, com pena de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa que pode variar entre 5 e 15 mil reais. Essa postura tem que ser verificada mediante ação flagrancial, né? Se aquela pessoa está realizando a boca de urna, o fiscal ou a polícia tem que dar voz de prisão em flagrante para que seja conduzido à delegacia. É um ato criminoso, embora passível de transação penal, é um crime de menor potencial ofensivo, ele é um ato criminoso e ele demanda, se for levado à última consequência, a uma condenação, perde a primariedade. E foi o que aconteceu com 2 eleitoras condenadas pelo TRE paulista. A Justiça Eleitoral condenou 2 eleitoras de Fernandópolis, no interior de São Paulo, por fazerem boca de urna no primeiro turno das eleições de 2014. Elas foram flagradas lançando de dentro de um carro panfletos de candidatos perto de um local de votação. A pena de 6 meses de detenção foi substituída por prestação de serviços à comunidade. A Justiça também determinou o pagamento de multa de 5 mil reais. A boca de urna é o crime mais comum durante a votação. No pleito de 2014, esse tipo de propaganda representou quase a metade das ocorrências registradas pelo TSE. No estado de São Paulo, 17 pessoas foram presas por boca de urna. Esta analista política conta que a prática é antiga e que mudou ao longo dos anos. No período dos anos 30, onde o coronelismo foi muito forte, essas pessoas chamavam a população para votar ou até levavam por uma relação de favor que eles tinham com os donos das fazendas, com os coronéis, e eles eram até obrigados a votar no candidato que aquele coronel ou aquele pessoa que estava numa hierarquia superior a ele indicava. Quem hoje faz a boca de urna são os partidários e militantes de partidos. Eles abordam os eleitores nesse momento muito próximo à sessão eleitoral. No dia da eleição, a pesquisa na porta dos locais de votação é autorizada. Pesquisadores abordam o eleitor para saber em quem ele votou, mas o resultado só pode ser divulgado depois do final da votação em todo o país. A manifestação individual, como o uso de bandeiras e broches, por exemplo, também é permitida, desde que silenciosa. O que não é permitido é a aglomeração, é a manifestação, é carreata, sonorização, certo? Qualquer propaganda eleitoral, isso não é permitido no dia da eleição. Uma boca de urna, ele pode, à medida que ele presenciar uma situação nesse sentido, procurar a polícia militar, procurar o servidor da Justiça Eleitoral para que seja tomada providência nesse sentido e, de fato, será tomada. E no próximo bloco, o TRE de Pernambuco abre as portas para estudantes. Eu volto em instantes. Fazer estágio é uma oportunidade tanto de colocar tudo o que se aprende em prática. É uma chance também de ver como as coisas funcionam de verdade, no dia a dia mesmo. E se você mora em Pernambuco, fique de olho, porque o TRE está com vagas abertas para estágio. A rotina de Rebeca é cheia de tarefas. Acordo às 5h30, vou para a faculdade, saio da faculdade ao meio-dia. De segunda a sexta, o café da manhã é praticamente o único momento ao lado dos pais. Mas Dona Vilma não se queixa. É gratificante. Ela está querendo conseguir o que ela almeja para ela. Rebeca tem 20 anos, mora em Olinda e leva pelo menos 1 hora para chegar à faculdade no Recife. Ela está no 6º período de jornalismo e o sonho dela é compartilhado com a amiga. Desde o colégio a gente vem juntas, estudando juntas, uma ajudando a outra, qualquer dificuldade, uma ajuda a outra.
O bom rendimento na faculdade garantiu a Rebeca um estágio no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. A gente faz matéria, a gente entende um pouco sobre essa coisa de eleição, de votação. Eu só tenho a elogiar. Eu realmente gosto muito. Já fez um mês que eu estou estagiando aqui. Só tenho a agradecer, assim, fui recebida de braços abertos. O trabalho desenvolvido pelo estudante é acompanhado de perto pela assessora de comunicação do tribunal. A gente tem que mostrar para o estudante, ou de jornalismo, como é o caso aqui da assessoria, ou de qualquer área profissional, como proceder, como funciona aquela profissão. Existe o código de ética, por exemplo, existem também os procedimentos corretos. São questões técnicas que fazem a diferença numa apuração bem feita de uma notícia, na hora de redigir um texto. Então a gente tem que meio que fazer um caminho conjunto com a faculdade. Hoje o TRE de Pernambuco tem 350 estagiários. O programa começou há 13 anos e foi lançado por este servidor. Segundo Marco Antônio, o principal objetivo do estágio é preparar os estudantes para o mercado de trabalho. O contrato é de 2 anos ou até o aluno se formar. O estágio, ele é supervisionado. Nós temos um servidor que fica responsável para acompanhar o estagiário dentro do tribunal nas suas atividades. Aqui no TRE tem um supervisor e também na faculdade tem um professor orientador. É uma boa oportunidade realmente para que as pessoas possam ver na prática, esses alunos, aquilo que eles estão aprendendo na faculdade. A próxima seleção para preencher 85 vagas de estágio do TRE de Pernambuco começa em abril com o lançamento do edital pela internet. Podem participar do processo seletivo alunos de pelo menos 20 cursos de mais de 30 instituições de ensino superior conveniadas com o tribunal. As inscrições também podem ser feitas pela internet. O candidato precisa ter ao menos 16 anos e estar na metade do curso. O estudante não pode ser filiado nem ter parente até o 2º grau filiado a partido político. Tem estágio também para quem está no ensino médio e 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. As pessoas entram no site do tribunal diretamente na internet e fazem as suas inscrições, informando a média que ele acumulou até o último período cursado. No nível médio, as nossas inscrições são feitas através de um convênio com a Secretaria de Educação do Estado. E lá no próprio site deles que é feita essa seleção, também tomando como base a média que o aluno acumulou durante a última série cursada. Isabela está na reta final do curso de secretariado e do estágio aqui no TRE. Ela diz que se sente pronta para enfrentar o mercado de trabalho. Organizo e participo das solenidades feitas aqui no tribunal. Também organizo e participo das posses dos desembargadores. Pude botar em prática tudo que eu aprendi na faculdade e aqui eu estou preparadíssima para o mercado de trabalho. Ela já sai daqui realmente pronta para trabalhar em qualquer área de cerimonial que ela queira participar. E por falar em jovens, você sabia que mais de 51 milhões de brasileiros têm entre 15 e 29 anos e que por volta de 23 milhões de eleitores têm entre 16 e 24 anos. Essa é uma fase importante na construção da nossa consciência política, quando se está mais sensível às injustiças sociais. É um momento tão importante na vida da gente que ganhou até data comemorativa em todo o mundo. Você sabe o que é comemorado no dia 30 de março? Não sei. Não é a Páscoa? Não sei. 30 de março é o Dia Mundial da Juventude. Mas quem pode se considerar jovem? Depois dos 18 anos, né? Até os 26, 25. Até os 40? Com 21 anos, não? Aproximadamente 20 anos. Essa definição varia de país para país. Aqui no Brasil, em 2010, o Congresso Nacional aprovou uma lei que considera jovens pessoas entre 15 e 29 anos. Segundo o censo de 2010, 1/4 da população brasileira é formada por jovens, ou seja, são 51,3 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, a maioria vivendo nas cidades. Com relação ao sexo, não há muita diferença. 49,6% são homens e 50,4% mulheres. Ainda de acordo com o censo, 45% são pardos,
15% pretos e 34% brancos. Os estudos vêm demonstrando que eles não se sentem motivados para participar formalmente da política neste plano institucional que a gente conhece, né? Então, ou seja, nós fizemos uma pesquisa entre 2013 e 2014 aqui na Universidade de Brasília e vimos que 87% dos jovens entrevistados não participam de nenhuma instituição política, seja partido, seja movimento social, né? Enfim, eles não têm um engajamento formal na política. E qual a saída para reverter esse quadro? É importante que as novas gerações tenham, né, parcelas, né, de jovens que estejam diretamente relacionados a isso, até para que a gente possa ter uma renovação da classe política. Então, são, em geral, pessoas, ou que são filhos, em geral, como é que se reproduz muito da nossa classe política, né? São filhos de pessoas que já estão engajadas institucionalmente, ou então outras pessoas que entram nos movimentos sociais, nos sindicatos, né? Enfim, associações e vão se reproduzindo. E o engajamento político e social é um caminho que muitos jovens trilham em busca de mudanças para a sociedade. E isso pode começar cedo. No Brasil, o voto não é obrigatório para menores de 18 anos, mas já é possível votar aos 16. Nas últimas eleições, em 2014, de aproximadamente 140 milhões de eleitores, 479 mil tinham 16 anos, mais de 1 milhão, 17. Quase 9 milhões estavam na faixa etária de 18 a 20 anos. Pouco mais de 12 milhões e 500 mil tinham entre 21 e 24 anos. E 33 milhões de eleitores, isto é, 23%, tinham 25 anos ou mais. Eu acho muito importante a participação do jovem na política, porque eu acredito que assim, o jovem hoje é o político de amanhã. Então esse senso crítico, esse debate que existe nessa juventude, de certa forma repercutirá no futuro. Hoje a gente tem uma política mais velha, assim por dizer, né? E não temos essa representatividade de jovens como o jovem representa, né, no todo, no público brasileiro, ela não é representada dentro do Congresso. E às vezes essas pautas que são pertinentes à nossa vivência, aos nossos novos jeitos de olhar o mundo, não são colocadas ou pautadas pelas pessoas hoje que estão no Congresso. A gente se vê representado, na verdade, por pessoas mais velhas e principalmente por homens, né? Então a gente trazer as pautas da juventude que são mais urgentes é necessário para atualizar quais são as principais e as mais necessárias pautas a serem discutidas atualmente. Para o TSE, essa participação dos jovens eleitores é fundamental para o processo eleitoral brasileiro e pode definir qualquer pleito. Tão importante quanto a participação política é o envolvimento com questões sociais, com a comunidade. Para Mariana, isso faz a diferença. Há 2 anos, ela trabalha com organização de mulheres na universidade. Seria afetar, então, os estudantes para as causas e também para os casos de violência de gênero dentro da universidade. A nossa ideia é exatamente quebrar a rede de silêncio, porque a gente entende que essa rede de silêncio é uma ferramenta de permanência dessas violências dentro da universidade. Então a nossa intenção é acolher as alunas, a gente faz vários trabalhos de acolhimento de calouras e explicando para elas um pouco sobre como é o processo dentro da universidade, a quem elas podem recorrer e como se dão essas violências dentro desse âmbito. Nós somos socializados e estimulados a ter uma vida competitiva, especializada e cada um por si. E a política é uma participação direta, né, de uma discussão pública, né, do que é o público ou o que deveria ser o público para todos. Se as pessoas não são estimuladas desde criança a terem essa noção, né, acabam que quando adultos elas também, ou jovens ou adultos muito menos, elas não acreditam que elas possam fazer a diferença. O Brasil Eleitor fica por aqui. Gostou do programa? Quer ver um outro assunto referente à justiça eleitoral? Então é só escrever para a gente e sugerir a reportagem. O endereço é brasileleitor@tse.jus.br. E não se esqueça, esse e os programas anteriores podem ser vistos no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!